você tinha nessa época? Eu tava com 30, foi 2020. Que foi o meu ano de fellow foi o ano da pandemia. Entendi. E aí eu já tava pensando na carreira depois. Falando, não, calma aí, depois eu quero tocar alguma coisa, eu quero viver disso aqui. Né? E aí você vai estudar, por exemplo, você vai viver de retalho microcirúrgico, reconstrução de ferida tá na mão de poucos. É muito mais indicação, tem muita gente que já tem retaguarda do hospital. Então não é assim, simplesmente... Abre o consultório e vai vir. Tanto que teve um grupo lá do HC que fez um centro de feridas. Eles pegaram uma casa, montaram toda a operação, contrataram enfermeira, tal, faliu. Porque eles não tinham a demanda. Caraca. Eles acharam que tinha uma demanda suprimida, mas não tinha. Então acabou não rolando, sabe? E os caras não eram qualquer um, né? Não. Eram tipo os especialistas do HC nisso e ainda Porque não tinha demanda mesmo, né? Não, tinha cara que era 6 anos formado já, então não era recém-formado. Assim. Então, e aí eu acho que foi a melhor escolha que eu fiz, porque eu entrei nesse fellow, me aproximei muito desse assistente, a gente começou a trabalhar junto, eu comecei a trabalhar com ele, né? Auxiliando ele sobre a visa do Einstein, fiquei no fellow, aí depois acabou o fellow, fiquei de insistente. Então, você foi de insistente da sub da pediátrica. Que massa. Fiquei 3 anos lá de insistente, que é muito legal, assim, insistente, você fala, pô, mas você vai trabalhar de graça. É importante, insistente, velho, acho mó massa. Eu acho que é muito legal, porque assim... Mas qual que era a carga horária, né? Era tipo assim, pô, sei lá, um dia, 2 períodos, um negocinho, era mais? Era mais ou menos, 18 a 20 horas semanais. Era. Então uns 4 períodos. É coisa. Cirurgião é mais exagerado nesse período. Porque era um dia cirúrgico, né? E um dia de ambulatório. E um dia de ambulatório. Isso já dá 18 horas. Aí de vez em quando aparecia alguma coisinha, uma cirurgia fora de hora, entendeu? Entendi. Então você tinha, fora a parte da insistência, você tinha tipo, uns 3 dias da semana para começar a, de fato... Putz, eu vou consultório e tal, algumas coisas mais boas, assim. Exatamente. E aí, como que eu estruturei isso, né? Aí, eu tive uma grande sorte, que eu tive 2 mentores, né? Um, que era o Dove, que era o assistente da pediátrica, que era que eu estava trabalhando e tal, e outro que era meu pai. E os 2 mentores, eles tinham visões diferentes de algumas coisas, mas os fundamentos eram os mesmos, né? Então, por isso que eu estava com os 2, né? Então, eu acreditava muito no que os 2... como eles lidavam e tal. Só que um me puxava um pouco mais para a parte do consultório, o outro um pouco mais para a parte acadêmica, e eu ia caminhando por aí. E aí, uma outra vantagem que eu tive é que quem proporcionava a minha renda eram eles. Então, eu tinha 2 empregos muito bons que me dava tempo livre para me dedicar para a minha parte. E tudo que eu ganhava do meu trabalho, eu reinvestia no meu negócio. Eu pensava assim. Então, assim, meu pai sempre falou, olha, você se formou, pegou seu diploma, na verdade pegou o da MB, que algumas vezes vem antes, já abre seu consultório. Não vai ter ninguém, você tem que ter um período lá, que você vai ficar lá no seu consultório, pensando, né, no que fazer, estudando e tal. E eu dava plantão na época também. E eu pensava assim, o meu plantão tem que ser dedicado, ao meu tempo livre, obviamente, né? Tem que atender no meu plantão. Mas ter um tempo livre, ele tem que ser dedicado a não estar de plantão. Era isso, não tinha esse negócio de ficar jogando joguinho, ver filme, não, cara. Eram 12 horas de trabalho constantes, que ou eu estava atendendo, ou eu estava estudando, ou eu estava tentando entender como é que convênio funciona, como é que eu peço um pedido de reembolso, sabe? Tipo, tô trabalhando, né? Exatamente. Me vestir de trabalho, tô na skin trabalho. Exatamente. Não tô de moletom, não tô de cueca no sofá. Exatamente. Então, foi mais ou menos essa ideia. Eu dava plantão de domingo, que era mais tranquilo, então... eu tinha essa filosofia e aí durante a semana eu tinha uns períodos já disponível para o consultório, que não fazia nada, obviamente. Ficava literalmente lá parado. Ficava lá, mas tá tudo bem. Reformei uma sala, fiz minha sala bonitinha. Mas já tinha Instagram? Então, eu comecei o Instagram no final de 19. Porque minha primeira paciente foi bem no finalzinho da residência, que um amigo meu da Santa que indicou. E ela quase cancelou. Ela só não cancelou. Ela quase cancelou porque ela não me achou no Instagram. Ela falou, esse cara não existe. Falou, vai lá operar com o cara que não tem Instagram, ele não existe. Ele não existe. Mas ela acabou indo na consulta e ela me falou depois de operar. E deu tudo certo, foi minha primeira paciente, meu pai, né, conduziu tudo, né? Deu uma força ali. Deu uma força total, tava suando frio, né? Porque uma coisa é fazer na residência, com alguém pegando a sua mão e tal. E aí é outra coisa bizarra, né? Realmente de quem sai... Isso acontece muito, isso que eu acho importante, inclusive, e a gente já bateu nessa tecla algumas vezes também.
quando você tá na residência e dá plantão num hospital particular e tal, ele vai muito além do ganhar dinheiro. Sim. Vai começar a experimentar o que é estar nesse outro lado, que é de fato você bater o martelo de uma escolha que a responsabilidade é tua, e você não tem o R+, tipo, mano, será que eu faço isso? Será que eu não faço? Você não tem respaldo nenhum, Cara, conduta orientada por você, velho. ninguém. Eu lembro até hoje que uma vez eu tava dando plantão num lugar e aí, enfim, me chamaram pra ver uma paciente lá no andar, sei lá o quê. E aí eu falei, mano, isso aqui é um AVC. Aí, mas, pô, será que eu abro ou não abro o protocolo AVC aqui? Aquela primeira coisa, tipo assim, primeiro plantão, tal. Você fez as aulinhas pra entrar, não sabe aquelas aulinhas que você, quando você vai entrar no hospital particular, que você tem que fazer as aulinhas, tal. O clínico tem demais isso, né? Aí eu fiz várias, tal. Aí eu falei, isso aqui é o protocolo. Aí, cara, o que eu faço, velho? Será que eu abro, mano? Será que eu não abro? Será que eu chamo o neuro? Será que eu levo pra toma? Sabe aquela insegurança, aquele friozinho na barriga? E aí depois, obviamente, que você faz o primeiro, você faz o segundo, você faz o terceiro, você vai ficando mais acostumado. E acho que o cara que faz cirurgia, eu vejo isso muito no cirurgião, que nem quando eu internar o primeiro paciente lá no PS, o cirurgião, mete o código TUS. Código TUS, mano. Que é o clínico. O que é o código TUS? Como é que você põe o código TUS no sistema para a internação cair como uma internação cirúrgica, então uma internação clínica? Não é um negócio tão óbvio. Isso você vai aprendendo, né? Exatamente. E essa carga no cirurgião ela é bem grande, né? Porque quando você está no hospital escola, você chega nessa dificuldade, você liga, ô pai, me ajuda aqui, né? O R+. Você liga lá para o R+, ele resolve. Se alguma coisa der errado, a instituição, de uma certa forma, ela te protege. Sim. Então, você por tem exemplo, respaldo? Você tem respaldo da instituição. Você tem respaldo e, além disso, você tem a possibilidade de uma reoperação de uma forma mais fácil. Então, por exemplo, você fez uma abdominoplastia lá, que é uma cirurgia que é coberta né, pelo SUS, como deformidade pós-bariátrica, e você ficou com uma cicatriz ruim, o paciente infectou, teve um hematoma, aconteceu alguma coisa. Você coloca ela na fila de novo. Ela vai ser operada no horário que o anestesista já está lá, que a instituição está pagando o plantão, o assistente está sendo pago, então tá tudo bem, assim. Né? Claro que não é uma coisa que o paciente quer, não é o que você quer, mas pelo menos você tem uma forma fácil de resolver. Agora, na hora que você está no consultório e você leva o paciente para o centro cirúrgico, alguma coisa acontece, você fala, bom, a gente precisa reoperar. Tá, você tem até o convênio, você pode né, buscar alguma coisa, mas o convênio não reembolsa todos os profissionais. Então ela vai ter que pagar de novo o anestesista, a instrumentadora. Então, e aí você começa a entrar um monte de conflito na relação médico-paciente que você não quer. Então essa é uma tensão já, é uma coisa que eu pensava muito no começo. Eu falo, bom, eu tenho que entrar para dar certo. A sorte é que no começo eu tinha o pai, né? Então, pai, me ajuda aqui. Então, aí eu consegui andar dessa forma, né? Então, basicamente foi isso que eu conduzi no começo. Legal. Eu ficava como insistente. Lá eu desenvolvia a plástica pediátrica, cuidava dos residentes, que é uma coisa que eu sempre gostei bastante do meio acadêmico. E aí fora eu tinha 2 empregos que me sustentavam, 3 na verdade, porque eu dava plantão, então auxiliava e estava na equipe do Dove, estava com meu pai, estava dando plantão. E no que sobrava de tempo eu desenvolvi o consultório. Basicamente foi essa como eu caminhei. Abri bastante frente, comecei a fazer perícia judicial também. Então, Ronaldinho Gaúcho. Totalmente. Não nada. Isso eu esperava. Um amigo meu juiz, da época do colégio, falou, cara, tem um negócio aqui legal para médico fazer. Não dá muito. Mas é uma coisa diferente, é uma outra forma de remuneração, que aí volta aquela que você legal falou, conhecer também. É bom, você ser perito judicial e tal. Então eu tinha meio que 4 fontes de renda na época, né? E nenhuma delas era minha. Era meu plantão, mas nenhuma delas eu que tava... E aí eu tava investindo na minha. Então, que é um processo de formiguinha. Aí que é o ponto do Instagram. Foi que aí que eu abri em 2020 o Instagram, e aí eu bancava o Instagram com o meu próprio dinheiro. No começo, é claro, com o meu esforço. Né? Aí seu tempo vai começando a diminuir. Minha filha nasceu, diminuiu mais ainda. Nossa. E aí eu comecei a buscar gente para tocar o Instagram, para começar a manter. Aí no começo até tinha um grupo tinha um negócio bem legal que chamava Padrinho Med. Vocês já ouviram falar? Não. Era uma ideia de uma cirurgiã plástica que ela juntava alunos com profissionais, com especialistas. Então pulava a residência. E aí os alunos vivenciavam a vida do especialista, em contrapartida os alunos produziam conteúdo para o especialista. Então era legal para todo mundo. Era uma nova outra. Era uma cirurgiã plástica que ela era influencer como quem ajudava em residência médica e tal. E ela entrou na cirurgia plástica já com esse negócio rodando. E ela fazia isso para todas as áreas. Ela coordenava tudo no Instagram dela, ela fazia meio que essas junções. Essas pontes. Então era uma troca para os dois, era bem legal.
E aí teve uma época que eram os afiliados que faziam, né? Entendi. Você teve essa fase? Eu tive essa fase. Legal. Mas era muito trabalho, porque ele era aluno, então você tinha que coordenar bastante coisa, então ainda era muito trabalho de fazer. Aí depois eu caminhei para social media e a parte mais formal, assim.